Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1 ao capítulo 4. Essa é uma epístola que Paulo escreveu preso e próximo já da morte dele. No capítulo 1, ele começa falando que está certo que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar naquela igreja. Ou seja, Jesus Cristo vai terminar a boa obra na vida dos irmãos ali. E ele ora para que o amor das pessoas ali cresça cada dia mais e mais, eles sejam cheios do Espírito. E no dia do Senhor, eles apareçam inculpáveis. Então, era uma igreja muito amorosa, uma igreja de obras, uma igreja preocupada com o apóstolo Paulo. E o próprio Paulo vai confortá-los. Ou seja, aquele que vai morrer conforta aquele que está preocupado com ele. Que eles possam apresentar cheio do fruto de justiça, mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus. E no verso 14, ele está algemado, ele está preso. Porque muitos pregam a Cristo por amor e outros por discórdia. Mas o importante é que Cristo seja pregado. Sei que Cristo não vai ser envergonhado, quer pela minha vida ou quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a fé desse homem. Segundo a tradição, Nero decapitou o apóstolo Paulo. E ele escreve para a igreja e fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós, como cristãos, temos que ter essa confiança que nós não morremos, que quando Jesus voltar, se tivermos mortos, vamos receber um corpo glorificado, e se tivermos vivos, seremos transformados. Leia 1 Coríntios capítulo 15, 51, e o apóstolo Paulo acreditava na ressurreição dos mortos. Então ele não estava nem aí se ele ia viver ou morrer. O intuito da vida dele é o reino de Deus, são vidas, são pessoas, é fazer a vontade daquele que chamou ele das trevas para a luz, e esse deve ser o nosso intuito. Ele fala, vive de modo digno do evangelho de Jesus Cristo, em defesa da fé evangélica. Ou seja, não seja um crentex, um crente meia boca, porque meia boca e zero é a mesma coisa. Seja 100% de Jesus, seja cheio do Espírito, seja uma pessoa que vai passar nessa terra e vai fazer a diferença. Porque foi nos dado a graça de não somente viver por Cristo, mas também padecer por Ele. Em Romanos 8,17 fala assim, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Fala, nada façais por partidarismo, mas por humildade, preferindo uns aos outros em honra, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não ousou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e manifestado em figura humana. Ele abriu mão de tudo na vida dele. E nós devemos abrir mão da nossa carnalidade, para que Deus possa manifestar na minha vida e na sua vida. Venceu como homem, provou que ao homem é possível vencer. Nunca teve pecado e morreu naquela cruz e pagou a nossa dívida de pecado. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você está aqui para servir, não para ser servido. Assumindo a forma de servo, manifestado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até morte de cruz. Ele se doou, ele deu tudo por nós, foi obediente até a morte de cruz. E aí tem a recompensa, pois Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor absoluto. Deus deu a ele toda a autoridade no universo, está na mão do Filho. Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, busca a sua santificação. Cada dia seja uma pessoa melhor, abandonando o pecado, abandonando as coisas desse mundo e se apegando cada dia mais ao Senhor e à palavra do seu poder, que tem poder para te dar herança entre os quais são santificados. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Hoje os crentes tudo faz com murmuração, tudo faz com reclamação. Parece que estão fazendo um favor para Deus em servir a Deus. Ele fala, mesmo que eu seja oferecido por libação, eu me alegro por causa daquelas igrejas, daqueles irmãos, de tudo que ele fez para o reino, ele se alegra. Porque ele sabe que a recompensa dele não está aqui, está no céu. Enquanto muitos pastores bodes prometem a recompensa para você aqui.
Jesus prometeu a recompensa no céu. Pensa nisso, amontou o seu tesouro no céu. Abandone o pecado e amontoe o seu tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam nem escavam. Paulo agora cita o irmão Epafrodito, que quase morreu por causa do evangelho. E hoje os crentes não perdem nada por Cristo, nem o cigarro, nem a bebida, nem a pornografia. Só que esse irmão Epafrodito adoeceu mortalmente, mas Deus teve misericórdia para alegrar o coração do Paulo, e o irmão viveu. No capítulo 3, verso 2, ele fala para você ter cautela dos falsos profetas, dos obreiros fraudulentos, dos cães. E a igreja está lotada disso aí, ó. A cautela dos pastores bodes. A Bíblia é cheia de aviso sobre falso profeta. Leia Mateus 7,15. Leia 2 Pedro capítulo 2. Eles vão fazer comércio de você, não estão nem aí para você. Estão aí para o seu dinheiro. Um homem de Deus vai te ensinar a amar pessoas e não coisas. Ele não vai te levar de volta para o mundo, não vai te ensinar a amar as coisas materiais. Ele vai te ensinar a amar Deus acima de todas as coisas e a amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo era um fariseu, um doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel. Ele falou, eu considero isso tudo, perder isso lucro por amor de Deus, do qual eu estou disposto a perder todas as coisas por ele. Porque Jesus abriu mão de tudo, pelo Paulo e por nós também. E agora ele fala, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para a eterna vocação de Deus em Cristo Jesus. Seu alvo é Cristo. Fala, irmão, sede meus imitadores. Muitos que andam entre vós, que só preocupam com as coisas terrenas, são inimigos da cruz de Cristo. Está lotado disso aí no meu evangelho. Mas ele diz, a nossa pátria está nos céus, do qual aguardamos aqui com esperança a vinda do nosso Senhor, que transformará esse corpo nosso corruptível em um corpo incorruptível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses 4 dá um recado para aquela igreja que estava aflita, porque ele estava preso em cadeias. Alegrai-vos sempre no Senhor, por isso vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação em Cristo, diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela súplica com agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Um homem que está aguardando para ser morto, ele tem que acalmar a igreja, falar para a igreja, seja moderado, que é a paz que o mundo não pode te dar, o dinheiro não pode comprar, a paz que excede o entendimento. É uma paz que mesmo doente, morrendo, a pessoa tem. É uma paz com dinheiro ou sem dinheiro, na luta, na fornalha ou fora dela. Só o cristão verdadeiro tem essa paz. E agora em Filipenses 4:8 ele fala tudo que é puro, tudo que é amável. Se algum louvor há, ou alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Desliga esses jornais de sangue, coloca louvor na sua televisão, vai ler Bíblia, não ande ansioso com nada. Deus está no controle, ele nunca perdeu o controle e nem vai perder. E toda a sua vida está nas mãos dele, ele é Senhor do universo. Verso 12, tanto sei ter como não ter, comer ou passar fome, de tudo eu me alegro. Olha, o apóstolo Paulo foi chicoteado, passou açoite, passou luta, né? E ele diz, isso tudo me alegra. Esses apóstolos de hoje, o que alegra eles é o jato, é a BMW, é os carrões, é nadar no seu dinheiro. Nem apóstolos são, mentira. Então ele diz, tanto sei ser honrado como humilhado, na fartura ou na fome. E agora ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Isso aí que você leu. Posso ter como posso não ter. Para mim tudo tá bom, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar dificuldade, passar luta, passar provação, passar enfermidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele termina falando, né, que o Deus que ele serve, que nós servimos, vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então é uma epístola de prisão, é praticamente uma despedida para essa igreja, porque ele seria morto, segundo a tradição, decapitado pelo imperador Nero. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz.